Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado do boi gordo, como que a gente chega ao final dessa semana, como que a gente chega nesta sexta-feira 13. Estamos aqui pertinho de virar a quinzena do mês de setembro. E quem está hoje na nossa conversa para ajudar a entender como é que estão as movimentações de preços para o mercado do boi gordo, o que, que a gente pode esperar no curto prazo desse setor, é o Rafael Grins, que é consultor da Red Agroconsultoria. Seja muito bem-vindo, Rafael. Letícia, primeiramente, bom dia. Eu que agradeço o convite por estar participando com vocês aí para falar um pouco aí sobre o mercado do boi gordo aí, o que está acontecendo, né? Tanto no mercado do físico quanto no mercado financeiro. O que está acontecendo com essa commodity aí, né? Nós é que agradecemos a sua participação, Rafael. E aí, inclusive, antes da gente começar aqui a nossa conversa de fato, eu queria deixar um recado para você que está nos assistindo, você da nossa audiência, pecuarista, ou que está aí, faz parte, né, dessa cadeia de produção. Deixa sua pergunta aqui, a gente está com o chat aberto, o Rafael está aqui, a gente vai começar a nossa conversa, mas não se esqueça, se você for fazer alguma pergunta, trazer alguma dúvida, fale de onde que você está falando, então a sua cidade, seu estado, para a gente também ter noção de como que a gente vai direcionar as respostas para você, tá certo? Rafael, me diga uma coisa, como que a gente está vendo esse movimento de regionalização de altas de preços? Ah, ótimo. Até esse ano, essa dinâmica do mercado do boi gordo, ela está se tornando muito regional, né, Letícia? Em decorrência de oferta e demanda por região. A gente vê ali na região do Mato Grosso do Sul uma oferta um pouco menor e uma briga ali por se conseguir animais, né, de característica de boi China. Então, quando você tem uma oferta menor em decorrência de ausência, né, de animais prontos, você tem essa valorização de preço e essa corrida no mercado, né? Então, isso faz os preços subirem, também trazer aí uma condição e uma melhoria, né? Só que em contrapartida, né, a gente também tem Mato Grosso, Rondônia também, outras regiões importantes aí na produção, né, de arroba, né? Então, boi gordo, agora a gente tem que começar a olhar aí essas características, como que está se comportando e como que estaria o modelo de atuação dos programas de compra do frigorífico, né? A gente vê essa dificuldade nessas regiões, por essas regiões não terem animais prontos, já tem relatos até de frigoríficos e algumas unidades estão vindo aqui no Mato Grosso pegar esses animais para levar aí para outros estados para estar fazendo esse abate, né? E aí fica uma pergunta, né? Será que esse movimento e essa situação ela vai se prolongar por mais tempo? Possivelmente, Letícia, é uma fase de mercado que a gente está passando, e aí o pecuarista observando e vendo isso, né, essas valorizações, ele tem que buscar essas alternativas e fazer ali a sua proteção de preço, buscar uma condição de negociação que ele aproveita essa valorização do preço da roupa, né? Essa era uma questão muito importante, Rafael. Como que esse movimento, né, a gente está vendo ali uma oferta mais enxuta em algumas regiões e essa busca, né, em outros estados, outros municípios ali por animais para abate, se isso deve ser um movimento duradouro ou não, não tem data certa para acabar, mas quanto que se costuma durar um movimento desse? É comum disso acontecer, Rafael? Isso é normal de se acontecer, tá? Porque existe, assim, arbitragem de base, né? Então, os frigoríficos, quem é comprador, ele entende desse mercado olhando, arbitrando o Brasil, olhando cada praça, tá? E dentro disso, ele tenta entender, olhar o mercado, saber onde o preço da roupa está mais barato e para cada, né, situação, ele tem uma estratégia, né? Então, não sei se anos anteriores a gente via assim, ó, tal frigorífico está dando férias coletiva para aquela unidade. Por quê? Com férias coletiva, ele reduz, né, a sua necessidade de abate, dá uma esfriada do mercado. Mas referente ao tempo, não se tem uma regra,
mas sabe-se que o frigorífico ele tem sim um programa de compra a ser cumprido, e se ele tem essa obrigação, ele tem que ir ao mercado buscar, né? E atendendo essa demanda desse programa de compra, tem de se voltar à normalidade. E o que que pode acontecer, né? Agora a gente vai começar o início mês de outubro, e mês de outubro começa aí as grandes ofertas de bois aí que vem de confinamento, tá? Que podem vir atender a essa necessidade de trazer um pouco mais de tranquilidade. Então, por isso que é importante o pecuarista nesse momento que tem seu boi no confinamento, que tem um boi para terminar agora os próximos 30 dias, já buscar alguma alternativa de proteção de preço, né? Aqui eu não estou dizendo que caso aconteça, pode cair, não, mas aproveitar. Aproveitar, tem bastante pecuarista aí com custo de arroz produzido de 170, 180, e vendendo nesses níveis de preço aí, pode chegar a resultado aí por boi de R$ 1.000, que era resultados aí que há muito tempo não se alcançava na pecuária, e esse resultado de R$ 1.000 por boi aí dá mais dinheiro do que soja nesse momento, entendeu? E, Rafael, me diga uma coisa, quando a gente olha, então, essas altas, perdão, mais regionalizadas, você poderia trazer alguns exemplos desses preços no mercado físico em praças diferentes para a gente trazer aqui essa realidade para a nossa audiência, por favor? Ah, ótimo. Aí, o que que acontece? Para fazer formação de preço, fazer formação de preço do boi gordo, o contrato utilizado é o contrato B3, né? Então, o frigorífico olha lá o contrato B3, aplica um diferencial de base para Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia, Mato Grosso. Para cada estado ele tem um programa de compra, e dentro disso ele vai falar assim, olha, para o Mato Grosso, vou citar um exemplo, para o Mato Grosso estou comprando a 11%, que é uma média. Se ele aplicar esses 11% e não está conseguindo levantar animais em decorrência de ausência de animais prontos, ele é obrigado a melhorar essa condição, ou seja, a reduzir esse diferencial de base, tá? E aí ele faz esse comparativo com outras as praças, porque às vezes, agora é só um exemplo, lá em Rondônia o diferencial de base pode estar muito aberto, ele vai falar, poxa, eu não vou aumentar aqui em Mato Grosso, prefiro transferir, né, e buscar isso lá em Rondônia. De forma geral, como funciona, tá? Então, um exemplo, Mato Grosso do Sul, como você está tendo uma redução de oferta, ele tem que melhorar preço, melhorando o preço, ele reduz o diferencial de base e a arroba lá fica mais cara, e aí ele tem que fazer essas avaliações se não vale a pena talvez buscar em outro estado ou transferir essa necessidade aí para uma outra unidade frigorífica ali que se tem estrategicamente. Por falar nisso, a gente já tem algumas perguntas aqui no nosso chat, Rafael. O José Carlos Guimarães, primeiro, ele traz aqui um elogio, traz um biscoito pra gente. Ele diz: Bom dia, parabéns pelo ótimo programa, sempre dando boas informações. Muito obrigada, José Carlos. E ele pergunta o seguinte: eu tô no MT Pontes e Lacerda. Além do frete, qual seria a taxação para levar o boi do MT para o MS? Existe uma carga tributária, né? Mas de modo geral a gente não fala disso, né? Mas porque ela tem uma relevância, mas não tanto nessa dinamismo de diferencial de base. Mas inclusive teve anos que a gente já viu o frigorífico de São Paulo vir buscar boi ali em Pontes Lacerda em decorrência de não se ter boi em São Paulo e ficava mais barato vir buscar aqui no Mato Grosso para fazer esse atendimento de escala aí. Então, isso aí também é momentâneo, tá? A gente vai falar, poxa, vai permanecer por 60 dias, talvez seja um ciclo menor aí do que 30 dias aí, tá? Para atender, normalizar essas questões aí, levando em consideração, né? Lógico que aqui eu estou pontuando, levando em consideração essa questão aí dos animais de confinamento que vão vir por mês de outubro. E a gente tem outra pergunta aqui. A PPM diz: Boa tarde. A antecipação do boi magro entrando no confinamento agora devido à alta de preços. Pode faltar o boi gordo de pasto lá em abril, maio, visto que não há mais boi magro no mercado? Ele fala do sul do É. Tocantins.
Existiu uma briga. O boi magro, Letícia, boi magro no mês de março e abril era um problema. Por quê? Você fazia a conta desse boi magro na engorda, gerava prejuízo. Ou seja, quem levava o boi magro lá, né, lá em abril já sabia que ia ter prejuízo. E aí houve uma virada de chave. Boi magro no mês de maio, junho, começou uma disputa muito grande por esse tipo de animal. Ou seja, ele começou a ser muito buscado por causa que as projeções de melhoria traziam margem de lucro. Isso pode trazer, respondendo essa pergunta, isso pode trazer uma estabilidade, tá? A gente sabe do ciclo pecuário que está acontecendo, né? Do abate de fêmeas que aconteceu nesse ano e anos anteriores. Isso vai trazer uma redução aí, né, na oferta de reposição de bezerros. Se não vai ter bezerro, dificilmente aí para essa parte do boi magro também vai ter uma redução. Eu já escuto relatos, né, principalmente pessoas que trabalham no modelo ATIP, né, que é terminação intensiva a pasto, que trabalha só em engorda, eles já estão com dificuldade de boi magro. Então, eles já relataram para nós, nossa, ano que vem, se esse ano já está difícil, próximo ano, então, eu vou ter que entrar brigando muito no mercado, porque vai ser mais difícil ainda por essa classe de animal do boi magro. O José Mendes, que é quase que um sócio aqui do Notícias Agrícolas, está sempre presente no na nossa interação aqui em vários quadros, várias entrevistas. Ele pergunta o seguinte, ele diz o seguinte, perdão, o preço aqui não está reagindo no centro da Bahia, quando é que vai melhorar? Tá. Aí é interessante, né, Letícia? Para algumas regiões está quente. Isso, o que que eu. Aí é uma opinião mais minha, tá? Trazendo. O que que a gente já viu? Depende muito da planta frigorífica que está na região. Por exemplo, eu tenho um cliente lá no Pará, aqui em Santana do Araguaia, que lá também não se está melhorando. E eu tenho um cliente mais lá para cima, perto do porto. Lá o preço da arroba já está 260, 265, assim, porque é muito disputado em decorrência do porto que leva os animais vivos. Então, é muito regional. É difícil falar que vai ter essa melhoria na sua região, porque depende muito ali das unidades frigoríficas que estão próximo da sua fazenda, e isso pode influenciar, sim, na formação do preço, na melhoria, tudo mais. Vamos lá. E Rafael, como que a gente está vendo agora os preços na B3? A gente olhando aqui na tabelinha, a gente vê o novembro chegando a 262,50, o setembro 254. Esses preços, eles olhando agora para o tipo de ferramenta de proteção que o pecuarista tem, o pecuarista consegue ali fazer as suas travas e ter ali uma margem legal para a operação? Sim, é importante até destacar que agora é o momento oportuno, né, de se fazer essas estratégias, né? Aproveitar o momento do mercado que é favorável, e quando o mercado é favorável para você fazer proteção de preço, fica mais barato. Então você consegue fazer proteção de preço aí gastando, investindo R$ 3,50, R$ 4, depende da proteção que você quer fazer e depende da margem de lucro que você quer proteger. Mas a R$ 4,50 por arroba já é uma realidade tranquilamente. Então, é olhar. Hoje, se a gente for olhar para a B3, a gente está com possibilidade de proteger até janeiro. Janeiro agora está 2,67. Então, até janeiro você já consegue desenhar aí sua estratégia, né? O seu planejamento de venda, né? E até é importante destacar, né, Letícia, que a gente estava conversando, que existe dois, não é que existe dois mercados, né? Mas está acontecendo, são movimentos diferentes. A gente tem o movimento do físico, né? Que envolve escala, necessidade de compra, e tem o financeiro também, né, Letícia, que os contratos B3 aí tiveram uma valorização bem significativa, né? Enquanto o CPEA subiu R$ 12 no mês de setembro, os contratos B3 aí já teve uma valorização de quase R$ 30 aí em alguns contratos aí, que é uma valorização bem acima do que está acontecendo no físico. Por falar em contratos, eu vou pedir para o Matheus aqui, por gentileza, Matheus, compartilhar uma tabelinha que você mandou para a gente aqui a respeito dos contratos em aberto.
Eu gostaria que você Isso. explicasse um pouquinho para a gente aqui qual que é essa dinâmica de mercado para esse momento, Rafael. Ótimo. O que que acontece? Toda sexta-feira, a B3 é uma informação pública. A B3 ela divulga quem está comprado e quem está vendido nos contratos do boi gordo na B3. Quem está vendido, ele está se protegendo de uma queda. Ou seja, quando o frigorífico ele já compra o seu físico no termo, ele entra vendido, né? E aí também tem os especuladores, fundos de investimento, bancos não residentes, né? E aqui nesse caso tem as pessoas físicas. E a maioria, muito parte dessas pessoas físicas, igual ali tá verdinho, 14 mil, indica que estão comprados em 14 mil contratos na B3. Ou seja, quem está comprado, ele está acreditando numa alta. E o fato, né, deles estarem comprados em 14 mil contratos significa que quando eles entram comprado, eles fazem o preço da arroba na B3 subir. E esse é o cuidado que a gente deve ter. Porque, às vezes, esse movimento de compra que aconteceu, ele pode dar uma distorcida e ter um grau de especulação. Ou seja, pode ter uma possibilidade que possa ter uma correção, né? Se tiver um grau de especulação, entendeu? Para você ter ideia, comparado com a última semana, os contratos, né, as pessoas físicas aumentou em 2.955 contratos. Então, em uma semana compraram 3 mil contratos novamente, dando esse movimento de alta, né? Então, por isso que em alguns momentos os contratos da B3 Boi Gordo sobe, 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 aí ele perde força. Por que que perde força? Porque que são essas pessoas físicas entrando em alguns momentos é mais especulativo. Só que, Letícia, por mais que exista esse grau de especulativo, traz oportunidade. Igual eu falei, janeiro já está 267, né? Dezembro agora 264. Então traz oportunidade para se fazer, né, a proteção de preço. Então eu tenho um nível maior e eu consigo fazer uma proteção de preço aí para entregar resultado aí dentro do planejamento de engorda. Certo, Rafael, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Eu pedi para o Matheus aqui botar você de volta na telinha com a gente. Tá aí, Rafael Ótimo. Grins. Muito obrigada, viu, Rafael? Até a próxima. Obrigado, Letícia. Obrigado. Forte abraço. Tá, então estivemos com o Rafael Grins, que é consultor da Red Agro Consultoria, nos trazendo as informações do mercado do boi gordo e trazendo especificamente esse movimento que a gente tem visto já há algumas semanas da regionalização das altas. A gente vê um encurtamento na oferta de animais aqui em São Paulo, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, e aí a gente vê esses frigoríficos grandes indo buscar os animais em outras praças e fazendo com que esses valores acabem subindo. Antes da gente entrar ao vivo, o Rafael comentou inclusive que no começo do mês, por exemplo, Rondônia, que comercializava animais no físico a R$ 205 arroba, agora já tem negócios a 230. Então, é uma regionalização dessas altas que pode ter um tempo de duração ali definido, né? Pode ser, então, que quando esses animais de confinamento entrarem no mês de outubro, essas regionalizações, perdão, de alta, elas acabem se arrefecendo um pouquinho. Então, é esse cenário que a gente tem. E por falar em preços, Matheus, os preços na tela, por gentileza. Vamos lá então, contrato setembro, a gente vê uma tímida alta de 0,16%, cotada a R$ 254,10, arroba bovina. O outubro, a gente vê uma queda de 0,40%, com o arroba valendo R$ 258,55. Já o novembro, a gente vê uma queda de 0,47%, com o valor em R$ 262,50, arroba. E o referencial para o CPEA, para o estado de São Paulo, a arroba do boi gordo sobe 0,80% e vale R$ 251,35. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.